Então, planificação de um sólido geométrico. A planificação de um sólido geométrico nada mais é do que você pegar um sólido geométrico, abri-lo e deixar ele totalmente plano, certo? Ao abrir o sólido geométrico, você não pode estragar nenhuma parte dele, certo? Você deve abrir, encontrar onde é que ele foi colado e abrir ele bem direitinho para não estragar parte nenhum dele, certo? Senão a gente não pode chamar de planificação. Bem, a gente viu que os sólidos geométricos são encontrados nas diferentes formas existentes ao nosso redor. E aí eu trouxe vários exemplos para vocês. Uma caixa de sapato, uma caixa d'água, uma pirâmide, uma lata de óleo, umas casquinhas de sorvete e outros que também são considerados sólidos geométricos. O primeiro sólido geométrico que nós vamos analisar é esse aqui, o paralelepípedo, certo? Aqui eu tenho ele na sua forma normal, na sua caixa fechada, né? Poderia ser uma caixa de sapato, poderia ser uma caixa de café, poderia ser uma caixa de chocolate, mas percebe-se que o seu formato é paralelepípedo, certo? E ao eu planificar, né, de um lado, lado esquerdo, eu tenho ele na sua forma normal e já aqui eu tenho a planificação dele, certo? Percebe-se que na planificação deles eu tenho eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos, né? Então eu digo que esse paralelepípedo, a sua face, a sua base é retangular, certo? Então, nesse paralelepípedo eu tenho vários retângulos. Então, a base dele é uma base o quê? Retangular, que é justamente o que a gente vai fazer lá no nosso livro didático, na página, lá na página 37, né? Então, eu tenho regiões retangular. Nota que eu tenho 1, 2, 3, 4 região retangular, certo? E ao montá-lo, novamente, ao desmontar, eu tenho a planificação. E eu posso montar e desmontar quantas vezes eu quiser, certo? Depois a gente tem o cubo. Olha, a gente tem um cubo. E aí a gente tem ao lado, né, a sua planificação. E aí a gente vai contar quantos quadradinhos tem neles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele tem 6 faces, então eu tenho 6 quadrados, né? Então a gente chama de região que quadrada, certo? A gente chama ele de região quadrada. Após ele, nós temos outros que nós chamamos de tetraedro, né? Que é uma pirâmide. Percebe-se que agora a sua base é o que? Triangular, né? E que suas faces, também, quando ela fechada, ela se forma o que? Triângulos, né? Então, percebe-se que no que a gente estudou a semana passada sobre a base triangular, suas faces lembram um triângulo e tem um ponto de encontro apenas, que é a vértice, certo? Agora a gente tem uma pirâmide, né? Tem a pirâmide de base o quê? Quadrada, né? A gente tem a base quadrada, quadrangular, né? Quadrangular. Percebe-se que é um quadrado, então a gente tem a pirâmide de base quadrangular, ok? Então percebe-se que ao juntar, quando a gente fecha ela novamente, as suas faces lembra que um triângulo, mas ela aberta, planificada, né? Eu tenho uma pirâmide com a região que quadrangular, ok? Depois eu tenho o prisma que foi estudado, né? E aí a gente vê a sua base, né? E temos dois tipos de regiões aí, né? Eu tenho uma região que é de base triangular, eu tenho um prisma, um sólido geométrico com base triangular, porém, quando eu abro ela, né? Quando eu planifico ela, ela me lembra o quê? Ela me lembra o quê? Um retângulo, né? Então, a base dela, superior e inferior, é triangular, certo? Porém, eu tenho um prisma de base triangular, mas quando ela está planificada, quando ela está totalmente aberta,
eu tenho o quê? Regiões o quê? Retangular, certo? Então, na atividade, vocês vão ter que fazer. Aí depois eu tenho, antes da atividade, vamos falar sobre o cone, né? O cone, ele tem o quê? Ele tem a sua base circular, né? Ele tem a sua base circular e ao abri-lo, eu tenho o quê? Eu tenho a sua eu tenho agora ela totalmente a gente chama de eu tenho ela lateral do setor circular, certo? Então, a base do cone, ela é circular, já a lateral, ela é um setor circular, certo? Do mesmo jeito, nós vamos ter no cilindro. No cilindro, ele é formado por duas bases, a parte superior é um círculo e a base inferior é um círculo, mas quando eu vou abrir no meio, né? Quando eu vou abrir o meio, ele forma o quê? Ele forma um retângulo, certo? Então, percebe-se que assim eu tenho a planificação dos meus sólidos geométricos, ok? Então, quando eu... Bem, agora vamos entender um pouquinho na página 39, que está falando de região plana, certo? Então, a gente já viu sobre a planificação dos sólidos geométricos e vimos que, ao abri-los, nós temos a planificação, certo? Então, no primeiro, a gente viu que no paralelepípedo, a planificação dele, ele me dá várias regiões, o que? Retangular, certo? Então, o que é plano? É plano, certo? Que é a região plano. Uma figura plana nada mais é do que a região plana fechada por segmentos de reto. E no mínimo tem que ter 3 segmentos de reto, que é o caso dos triângulos, certo? Se for aberto, a gente não considera um sólido geométrico, ok? Então, região plana sempre tem que ter linha, segmento de reta fechada, certo? Sempre tem que estar fechado. E aí, na geometria, as formas mais conhecidas de figuras planas são os círculos, os quadrados, os triângulos, os retângulos, os trapézios, os hexágonos, o pentágono e o paralelogramo, certo? Esses são os mais conhecidos, porém existem outros também, certo? Então, o que a gente vê na figura diante? Que se eu tenho essas figuras planas e ela não está pintada, eu tenho apenas o contorno da figura, certo? Eu tenho apenas o contorno do sólido geométrico, certo? Da figura geométrica. Porém, quando eu vou pintar, quando eu preencho ele, certo? Quando ele está todo preenchido, aí sim eu tenho uma região, né? E ela pode ser chamada de quê? Região, a primeira que a gente viu é o quê? Eu tenho um círculo, né? E eu tenho uma região circular ou um círculo, certo? Na segunda figura, a gente tem apenas quem? Ela pintada, ela me forma uma região que quadrada, né? E depois eu tenho a região triangular, que me lembra um triângulo, 3 lados iguais. E depois eu tenho a região retangular. Do mesmo jeito vai estar lá no livro didático, certo? Para você preencher, né? Vai estar preenchido e vocês vão ter que dizer que região plana essa figura lembra a figura geométrica, certo? Então, na atividade de número 2, diz assim: atividade oral com todo o grupo. Descubra na sala de aula o que dão ideia de região plana. Então, preste atenção, isso seria feito na sala de aula. Na sala de aula existem várias coisas em sala de aula que nos lembram figura plana, por exemplo, como o tampo da mesa, o quadro da escola, o papel da folha, do caderno, a capa do livro. Agora, aí na sua casa, o que é que lembra região plana, certo? Vocês vão tirar foto de regiões planas e enviar junto com a atividade. Na atividade de 3, diz assim: faça do seu jeito. Desenhe e pinte no caderno 2 regiões de circulares, certo? 2 regiões circulares de tamanhos e cores diferentes, certo?
Vamos dizer que eu escolhi o rolo do papel higiênico, né? A gente viu que o rolo do papel higiênico, ele tem duas regiões circular. Só que eu preciso de outro objeto com região circular para poder fazer o círculo, certo? Então, lembra que tem que ser dois objetos circulares de tamanho diferente que você deve pintar de tamanho diferente. É para ser feita no caderno, certo? Aí no livro não vai dar para você fazer. Então, tira uma foto e envie para mim. E boa atividade e até a próxima aula. Beijinho para todos.